Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Eu faço parte de um arraial religioso chamado Batista. Estou nele há décadas e pretendo continuar até o meu último dia de vida. Eu, particularmente, sempre fiz parte desta denominação chamada Batista, contribuo de uma forma direta e indireta na associação, convenção e distrital e tenho dado, portanto, a minha contribuição e desejo o melhor para todas as igrejas batistas espalhadas em solo pátrio. Eu quero apresentar, através do próprio site oficial da Convenção Batista Brasileira, a declaração doutrinária da nossa convenção. Observe que a declaração doutrinária não é um documento normativo. Por causa de quê? Normativo somente a Bíblia, porque nós aprendemos que a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Mas então, o que que é esse documento, essa declaração? É um documento indicativo, isto é, indica em que os batistas creem. Estes que pertencem à Convenção Batista Brasileira, que decidiram de uma forma livre e espontânea se filiar à Convenção Batista Brasileira. Logo no início, vamos fazer apenas alguns apontamentos ou destaques. Menciona que os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome de Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras. Vou dar uma pausa e destacar apenas o vocábulo Batista. Pelo que nós aprendemos na história dos batistas, este vocábulo foi dado como uma alcunha ou ainda como um apelido. É bom frisar que a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira não é um documento normativo. Normativo somente a Bíblia Sagrada. Esta é a única regra de fé e prática. Dito isto, podemos afirmar, ao menos, que a Declaração Doutrinária da CBB é um documento indicativo. Indica o que esse grupo de batistas em solo pátrio acreditam. Para você ter uma ideia, na introdução, fala sobre o termo batista, que na verdade é um apelido, dito de outra maneira, uma alcunha. O importante é que, a despeito do nome Batista, ou você pertencente a um outro grupo religioso, cristão, que haja fidelidade às Escrituras. Eu aprendi com o saudoso pastor e professor Isaltino Gomes Coelho Filho. Lealdade à pessoa bendita de Cristo Jesus e fidelidade às Escrituras. Voltando para a introdução, os batistas, eles eram apegados às Escrituras Sagradas e recebiam em suas comunidades cristãs membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito de Deus. Observe que somente essas pessoas eram por eles batizadas. Nós entendemos que o batismo administrado, por exemplo, na infância, por qualquer grupo cristão, não tem validade, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado. E esta é uma das razões. Desta maneira, não pode ser regenerada, porque não tem essa questão da fé. Logo, a gente precisa fazer essa ressalva. Agora, os batistas, eles batizam crianças sim, mas crianças que já estão na idade da razão, que concebe Jesus como seu Senhor, que começa a responder positivamente ao chamado de Deus, uma referência a esse convite salvífico através do Evangelho de Deus. Prossigo daqui para frente, porque vai dizer o seguinte: para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinham todas as outras doutrinas que professavam. O pastor Delcy de Souza Lima dizia: doutrina bíblica é igual à doutrina batista, porque se não for bíblica, não pode ser batista, no sentido de que o grupo batista era caracterizado por esse apego e essa fidelidade às Escrituras Sagradas.
Mas houve uma designação que surgiu lá no século XVII, para você ter uma ideia, em 1609, surgiu o grupo chamado Batista. Eles eram discípulos de Jesus que estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, procuraram permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, repudiando, mesmo com risco da própria vida, os acréscimos e corrupções da origem humana. Em relação à teoria dos batistas, há pelo menos três delas quando a gente analisa. Uma diz, é a chamada teoria JJJ, que os batistas surgiram desde João, Jordão e lá de Jerusalém. Eu, particularmente, eu não faço coro com esta teoria. Uma outra teoria diz que ele teve um nome e surgiu com o chamado grupo Anabatista, que depois acabou tornando-se ou vindo-se a Batista, vou dizer assim. Mas acontece que, quando a gente observa o grupo Anabatista, historicamente falando, tem doutrinas um tanto diferentes dos batistas. Agora, a que eu entendo é que realmente surgiu no século XVII, 1609, na Holanda, e não é à toa que a Aliança Batista Mundial comemorou os 400 anos da denominação batista, mas a partir de 1609, na Holanda. Esta teoria é fundamentada em documentos históricos que podem comprovar, desde 1609 para cá, grupos denominados batistas. Pois bem, através dos tempos, a gente se notabiliza pela defesa de alguns princípios. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, contém essa mensagem da parte de Deus para toda a humanidade. Ela precisa ser naturalmente lida, interpretada e, antes mesmo de você fazer a interpretação, precisa entender. Porque eu sempre digo aqui que ler é entender. Então você lê, entende, interpreta e, por sua vez, faz a aplicação para a sua vida. O segundo aspecto aqui é que o conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Por de trás para frente. Biblicamente batizados porque nós entendemos que o batismo se dá tão somente na forma de imersão, tá ok? Em relação às pessoas regeneradas, porque elas têm que nascer da água e do Espírito. Tem que se tornar uma nova natureza para que dê evidências de conversão. Eu penso que, além dessa, desse requisito espiritual, há também um requisito social. Todavia, eu não vou adentrar aqui porque senão vai fugir muito da proposta dentro desse vídeo, que é justamente tratar sobre a declaração da CBB. Mas, como eu estou de trás para frente, é uma comunidade local, democrática e autônoma. É bom que se diga que cada igreja batista, vou dizer assim, ela é autônoma porque ela tem a questão administrativa feita somente pela comunidade, isto é, pela igreja local. Uma igreja batista não tem gerência numa outra igreja batista. A Convenção Batista Brasileira, a Aliança Batista Mundial, por exemplo, não tem gerência em nenhuma igreja batista. De modo que a associação, convenção, quer nacional ou as estaduais, a própria aliança surgiram, foram criados para servir tais igrejas, e não o contrário. Outra coisa que é bom frisar é comunidade local. Igreja não é um indivíduo. Não sei por que cargas d'água surgiu de um tempo para cá vários ensinos errôneos, até mesmo entre nosso arraial, dizendo que você é igreja, eu sou igreja. Nananina, não. Biblicamente falando, a igreja é a assembleia, é a comunidade cristã. Logo, nós juntos formamos a igreja local, tá bom? Vamos então à separação entre igreja e Estado. É um princípio que foi muito caro
e que até mesmo os batistas atuais não têm dado a devida importância. Mas dentro de um princípio batista, e este adota de uma forma muito criteriosa, eu trabalho com este princípio em mente. Separação da igreja e Estado, sem nenhum tipo de gerência de um ou de outro. Aliás, eu particularmente não sou favorável em fazer o púlpito de um palanque eleitoral político. A política é importante, e eu particularmente sou político. Eu entendo que ninguém é apolítico, porque a política faz parte da sociedade, faz parte de todos nós. Todo ato é político, para você ter uma ideia. A política é muito mais do que a chamada política partidária. Mas acontece que a gente precisa salientar a separação, sem dúvida alguma, ainda mais nesse período, porque há uma separação entre igreja e Estado, conforme o nosso princípio. Um outro princípio é a absoluta liberdade de consciência. Você tem todo o direito de pensar, de consciência. E eu lembro de uma frase bem curta que dizia o seguinte: o batista, isto é, o indivíduo chamado batista, que é um cristão, ele é livre até para convergir. A gente precisa lidar com essa diversidade, com esses pensamentos diferentes, porque é coisa nossa, é coisa do nosso princípio. A responsabilidade diante de Deus. É interessante porque algumas pessoas acham que pelo fato de uma igreja local ser autônoma, ela não tem que prestar conta. Pelo contrário, a igreja, ela tem a sua assembleia e a assembleia é o poder máximo. O poder máximo dentro de uma igreja não é o pastor. O pastor é um líder espiritual que no Brasil, uma questão de a igreja ser também pessoa jurídica, ele responde pela igreja como pastor presidente, portanto faz parte da diretoria estatutária. Mas sem dúvida alguma ele exerce a função pastoral. E como pastor ele vai alimentar, cuidar, etc e tal, em relação ao povo de Deus. Agora, a gente entende que todos os membros, assim mesmo como o próprio pastor de uma igreja local, ele vai prestar conta e presta conta diante de Deus, sim. Ademais, é bom que se diga que a própria palavra de Deus vai nos dizer que Deus castiga, isto é, disciplina todo filho que ama. Quem ele tem por filho vai disciplinar, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Tem um outro item que é a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Eu não vou tecer comentário por questão de tempo, mas vamos aqui tentar fazer uma leitura para que vocês venham compreender e assim a gente já vai caminhar para o fechamento, apenas, portanto, ficando com a introdução. Os batistas também vão se caracterizar pela intensa e ativa cooperação. As igrejas são autônomas, mas elas cooperam com as outras. E não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus, manifestada através do seu Santo Espírito, os batistas, baseados nesse princípio de cooperação voluntária das igrejas, realizam obra missionária e em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos, de evangelização, educação teológica, religiosa e até mesmo secular, sem falar da ação social e da beneficência. Para você ter uma ideia, essa execução disso tudo se dá através de organização, associações regionais, convenções estaduais e nacional. Aqui está nacionais, mas na verdade aqui no Brasil, nós batistas da Convenção Batista Brasileira só temos uma convenção nacional, né, vou dizer assim, em âmbito nacional, as demais são estaduais, mas para que você tenha uma ideia. Mas quando se refere aos batistas no mundo todo, vai ter várias convenções batistas nacionais de acordo com cada país, tá bom? E não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser entendidas como sugestões ou apelos. O que pode a Convenção Batista é apenas, vou dizer assim, sugerir, ela recomenda, mas ainda assim, cada igreja local é autônoma para ver se acata ou não aquela recomendação. Da mesma forma, a Igreja Batista, ela é autônoma e se alguma igreja ela toma uma medida que contraria um princípio
E quando alguém, vou dizer assim, vem de uma outra igreja por causa de transferência, mas tem alguma coisa envolvida, a igreja a qual está recebendo, ou há de receber aquela pessoa vindo de outra igreja batista, da mesma fé e ordem, como nós chamamos, ela tem o direito de aceitar aquele ato ou não. É uma prerrogativa dela. E nenhuma convenção ou associação pode intervir. Suponhamos que quem batizou fulano de tal foi um crente chamado leigo, conforme nós chamamos no popular. Um leigo, ou seja, uma pessoa que não foi consagrada ao ministério pastoral. Se ela foi consagrada, digo, se ela foi batizada por uma pessoa que não é um pastor, ela chegando nessa igreja local, caso essa igreja aqui local, sabedora desse fato, ela pode declarar nulo aquele ato chamado, entre aspas, batismal, porque não foi efetuado por um pastor, que é o oficial da igreja. É bom que se diga que as igrejas batistas têm dois oficiais, pastores e diáconos. São oficiais da igreja. Se não foi, então, efetuado o ato batismal pelo pastor, aquela igreja local, ela pode declarar nulo, ou seja, batizar a pessoa. Aí sim, ela estará fazendo parte daquela igreja. Eu quero mostrar aqui que cada igreja local é competente, tem a sua autonomia. E aquela outra não pode tentar criar uma dificuldade, porque, opa, como ele não está aceitando essa nossa postura, esse nosso entendimento? Cada igreja batista, repito, é autônoma. Existem práticas que são adotadas em outras igrejas batistas que, particularmente, eu não tenho nenhum tipo de simpatia. Ou seja, não tenho realmente visto até mesmo embasamento bíblico e posso, em algum momento, caso esteja à frente de uma igreja local, no sentido como na presidência, orientar a igreja para um posicionamento que venha a estar, vou dizer assim, sendo aferido pela Escritura Sagrada. Mas para os batistas, as Sagradas Escrituras, em particular o Novo Testamento, vai constituir a única regra de fé e prática e conduta. É bom que se diga que o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, mas nós sabemos que a revelação é progressiva, de modo que, quando culmina no Novo Testamento, nós temos muitos princípios que podem ser adotados e precisamos, sem dúvida alguma, interpretar a Bíblia à luz da pessoa bendita de Cristo Jesus, da pessoa, da obra e dos seus ensinos. De modo que eu, particularmente, faço coro com alguns pastores estudiosos que afirmam que Jesus é a chave hermenêutica, isto é, de interpretação para as Escrituras Sagradas. Queremos estar vivendo em um momento assim no Brasil, quando a declaração desse tipo deve ser formulada com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na palavra de Deus. É o que faz agora a Convenção Batista Brasileira nos artigos que são 19. Só para não ficar um tanto solto, porque eu li daqui para frente e perdeu um fio da meada, porque diz assim: para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta, mas de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Pode haver, sim, uma revisão de uma declaração doutrinária, como houve em outros momentos que nós temos, por exemplo, salvo engano, foi em 1986, que foi votada, aprovada e começou a vigorar. Nós tínhamos uma outra que foi revista, e isso é possível lá na frente. Tentaram um tempo atrás aí, teve muito barulho, muita coisa, né, vinda de ambos os lados, acabou permanecendo a mesma. Mas, particularmente, como pastor batista, membro de igreja batista, eu sigo a declaração doutrinária, porque é um documento indicativo. Embora a declaração doutrinária seja um documento indicativo, nós já salientamos aqui que a Bíblia é única regra de fé e conduta. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ter apreciado um pouco, ou pelo menos conhecido
parte desse arraial chamado Batista por meio de uma ação introdutória neste vídeo.